Na vastidão do tempo, antes que as águas do grande dilúvio varressem a face da terra, existiu uma era que a humanidade quase esqueceu. Uma época envolta em mistério, poder e terror inimaginável. Esta é a história dos Nefilim, gigantes que uma vez dominaram nosso mundo, nascidos de uma união que nunca deveria ter acontecido. Os registros desta era extraordinária foram preservados em textos antigos, alguns aceitos, outros questionados, mas todos convergindo para uma narrativa perturbadora. Houve um tempo em que seres celestiais caminharam entre nós, e suas ações alteraram o curso da história humana para sempre. O que você está prestes a descobrir não é apenas uma lenda antiga. É um relato que arqueólogos, teólogos e historiadores debatem há séculos. É uma história que explica a origem do mal no mundo, a razão pela qual Deus enviou o dilúvio e, talvez mais perturbador, pode revelar a verdadeira natureza das forças espirituais que ainda atuam em nosso mundo hoje. Evidências arqueológicas de civilizações antigas, textos descobertos nas cavernas do Mar Morto e tradições preservadas em culturas ao redor do globo apontam para a mesma conclusão impossível: os gigantes eram reais. Capítulo 1. A Aurora dos Gigantes. Contexto histórico do mundo antediluviano. Há aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, segundo cronologistas bíblicos, o mundo era radicalmente diferente do que conhecemos hoje. A Terra antediluviana era um planeta de condições atmosféricas únicas, onde, segundo estudiosos, uma camada de vapor d'água envolvia o globo, criando um ambiente semelhante a uma estufa gigantesca. Neste mundo, a expectativa de vida humana chegava a centenas de anos. Adão viveu 930 anos. Matusalém alcançou 969 anos. Não eram exceções, eram a norma. A longevidade extraordinária permitia acúmulo de conhecimento e desenvolvimento tecnológico que nossa civilização moderna mal pode imaginar. O livro de Enoque, um texto judaico antigo, datado do século III a.C., considerado escritura sagrada pela Igreja Ortodoxa Etíope, descreve este período com detalhes fascinantes. Embora não incluído no cânon bíblico protestante, fragmentos deste livro foram descobertos entre os manuscritos do Mar Morto em 1947, confirmando sua antiguidade e importância histórica. Estudiosos debatem intensamente sobre a autenticidade do livro de Enoque. Alguns argumentam que foi escrito pelo próprio Enoque, o sétimo desde Adão, que andou com Deus e foi levado ao céu sem experimentar a morte, um evento tão extraordinário que apenas um outro homem na história bíblica compartilha este destino: o profeta Elias. Se Enoque realmente escreveu este livro, então temos em mãos o testemunho de alguém que viveu na era pré-diluviana, que testemunhou os eventos que descreveremos e que teve acesso a revelações celestiais sobre o mundo invisível. O mundo antediluviano era um lugar de maravilhas e horrores. Civilizações floresciam com conhecimento avançado em astronomia, metalurgia e arquitetura. Mas algo estava prestes a acontecer que transformaria este paraíso em um pesadelo vivo. As Escrituras nos dizem que naquele tempo, os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas. Uma afirmação aparentemente simples, mas que precede um dos eventos mais controversos e perturbadores de toda a narrativa bíblica. Gênesis 6:4 declara de forma enigmática: naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de renome. Quem eram estes filhos de Deus? Por que sua união com filhas dos homens
gerou gigantes? E por que este evento está diretamente conectado à decisão divina de destruir o mundo com o dilúvio? A resposta a estas perguntas nos leva a uma das narrativas mais controversas da história religiosa, uma história que revela a origem sobrenatural do mal e explica por que o mundo antigo teve que ser completamente destruído. Você já se perguntou por que tantas culturas antigas, separadas por oceanos e continentes, possuem lendas sobre gigantes? Os gregos falavam dos titãs, os nórdicos contavam sobre os jotuns, as tribos nativas americanas preservavam histórias sobre comedores de homens gigantescos. Coincidência? Ou memória coletiva de algo que realmente aconteceu? Capítulo 2. Os vigilantes, anjos que desafiaram o céu. No princípio, Deus criou hostes celestiais, seres espirituais de poder imenso, cada um designado com propósitos específicos no grande plano divino. Entre estas miríades angélicas, havia uma ordem especial conhecida como vigilantes, ou observadores. O termo hebraico usado é irim, aqueles que estão sempre despertos, sempre observando. Sua função era monitorar a terra e a humanidade, reportando a Deus sobre os acontecimentos no mundo físico. Eram, essencialmente, os olhos do céu sobre a criação terrestre. O livro de Enoque identifica 200 destes vigilantes que tomaram uma decisão que reverberaria através dos milênios. Liderados por Samiasá, também chamado Semjasa em algumas traduções, estes seres celestiais fizeram algo que violava fundamentalmente a ordem estabelecida por Deus. Mas o que exatamente os motivou a esta rebelião extraordinária? O texto é claro. E aconteceu que, quando os filhos dos homens se multiplicaram, nasceram-lhes naqueles dias filhas belas e formosas. E os vigilantes, filhos dos céus, viram-nas e desejaram-nas. Aqui encontramos o primeiro elemento da tragédia: desejo descontrolado. Estes seres espirituais, criados para servir a Deus sem distração, foram seduzidos pela beleza física das mulheres humanas. Abandonaram sua natureza espiritual para experimentar prazeres carnais. Teólogos debatem há séculos se anjos podem sentir atração física. A resposta bíblica tradicional é não. Anjos são espíritos e não se casam nem reproduzem. Mas o livro de Enoque e a interpretação mais antiga de Gênesis 6 sugerem que estes vigilantes, de alguma forma, assumiram forma física, violando sua natureza original. Samiasa, o líder desta rebelião angélica, tinha uma preocupação interessante. Segundo o texto, ele temia que seus companheiros mudassem de ideia no último momento, deixando-o sozinho para enfrentar as consequências. Portanto, ele os fez jurar um pacto solene, um voto irrevogável de que todos desceriam juntos. Este juramento foi proferido no Monte Hermon, e todos os 200 vigilantes o selaram com compromisso mútuo. Era uma conspiração angélica, uma rebelião planejada contra a ordem divina. Os nomes dos líderes foram preservados: Samiasa, o principal líder; Azazel, que se tornaria o mais infame por seus ensinamentos destrutivos; Araquiel, Rameel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezequiel, Baraquiel, Azael, Armaros, Batariel, Ananiel, Zaquiel, Sanciel, Satariel, Turiel, Iomiel, Sariel. Cada nome tem significado em hebraico. Azazel, por exemplo, pode significar bode expiatório ou força de Deus, uma ironia sombria considerando seu destino. Cocabiel significa estrela de Deus, sugerindo sua posição elevada antes da queda. Estes não eram anjos menores. Eram príncipes celestiais, comandantes das hostes angélicas, seres de conhecimento e poder imensos. E todos escolheram abandonar sua posição no céu
pela experiência terrena. A decisão deles levanta questões filosóficas profundas. Por que seres que viviam na presença direta de Deus escolheriam abandonar essa glória? O que poderia ser tão atraente no mundo físico que valesse perder o paraíso celestial? Alguns estudiosos sugerem orgulho, o desejo de serem adorados como deuses pelos humanos. Outros apontam para a inveja da capacidade humana de procriação, algo que anjos não possuem. Ainda outros propõem que foi pura luxúria, desejo físico descontrolado. Qualquer que tenha sido a motivação, a consequência foi catastrófica. Quando 200 anjos poderosos decidiram intervir diretamente nos assuntos humanos, trazendo consigo conhecimento celestial e capacidades sobrenaturais, eles não apenas violaram leis divinas, eles corromperam a própria genética da humanidade. O que aconteceria quando seres celestiais procriassem com humanas? A resposta viria em forma de criaturas que não deveriam existir. Híbridos de anjo e humano, possuindo força sobrenatural e apetites monstruosos. Você consegue imaginar o terror que deve ter dominado aqueles que testemunharam esta transgressão cósmica? Ver seres radiantes descendo das nuvens, tomando mulheres humanas como esposas e gerando uma prole que cresceria além de qualquer proporção natural? Capítulo 3. O Monte Hermon, onde o sobrenatural encontrou a terra. Existe um lugar real, físico, onde esta história impossível supostamente começou. Não é um local mítico perdido nas brumas da lenda. Você pode visitá-lo hoje. É o Monte Hermon, uma montanha majestosa que se eleva a 2.814 metros acima do nível do mar, marcando a fronteira entre o Líbano, a Síria e Israel. O nome Hermon vem da raiz hebraica haram, que significa proibido, ou consagrado, ou, em algumas interpretações, destruição. É um nome profético? Ou foi dado posteriormente por aqueles que conheciam a história do que aconteceu ali? Arqueologicamente, o Monte Hermon é fascinante. Ruínas de templos antigos pontilham suas encostas, algumas datando de milhares de anos antes de Cristo. Estes santuários eram dedicados a Baal, o deus cananeu, e outras divindades pagãs. Por que tantos locais sagrados foram construídos precisamente aqui? O livro de Enoque é específico. E todos desceram sobre Ardes, que é o cume do Monte Hermon, e o chamaram Monte Hermon, porque sobre ele juraram e se ligaram por mútuas maldições. Ardis, aparentemente, era o nome original do local. Após o Pacto dos Vigilantes, passou a ser conhecido como Hermon, o Monte da Destruição. Esta era uma marca, um memorial do dia em que o céu foi rasgado e a ordem natural violada. Geologicamente, o Monte Hermon é único na região. É a fonte principal do Rio Jordão. As águas que descem desta montanha alimentam todo o vale abaixo. Na antiguidade, era coberto por cedros do Líbano, árvores majestosas que cresciam a alturas impressionantes. Era um lugar de beleza extraordinária, visível a quilômetros de distância, dominando toda a paisagem. Na base do Monte Hermon encontra-se Cesareia de Filipe, um local de grande significância bíblica. Foi aqui que Jesus perguntou aos seus discípulos: "Quem dizeis que eu sou?" E Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Por que Jesus escolheu exatamente este local, historicamente associado com a descida dos vigilantes, para fazer esta pergunta crucial sobre sua identidade? Alguns teólogos sugerem que Jesus estava fazendo uma declaração deliberada. No exato lugar onde seres celestiais caíram e corromperam a humanidade, o Filho de Deus proclamava sua missão de redenção. Nas cavernas ao redor do Monte Hermon, antigas inscrições foram descobertas, algumas fazendo referência a filhos dos deuses
e gigantes que uma vez habitaram a região. Coincidência? Ou evidência corroborativa de tradições muito antigas? Durante a época helenística, o Monte Hermon era sagrado para Pan, o deus grego com chifres de bode, associado com fertilidade e natureza selvagem. Aqui, rituais pagãos eram conduzidos em cavernas que, segundo a tradição, levavam ao portal do inferno. Esta associação com o mundo inferior seria a memória distorcida dos vigilantes que desceram neste local. Exploradores modernos que escalam o Monte Hermon frequentemente relatam uma sensação peculiar de peso espiritual no topo, uma atmosfera opressiva que não conseguem explicar facilmente. Pode ser apenas a altitude e o esforço físico, ou seria algo mais? No inverno, o Monte Hermon é coberto por neve. É a única montanha em Israel onde isso ocorre regularmente. O contraste entre o vale verde abaixo e o pico branco acima é dramático. Imagina 200 seres radiantes descendo através das nuvens, pousando neste pico coberto de neve, sob as estrelas antigas, jurando um pacto que mudaria o destino do mundo. O juramento que fizeram não foi leviano. Segundo Enoque, eles invocaram maldições sobre si mesmos caso quebrassem o compromisso. Cada um sabia exatamente o que estava fazendo. Não foi um ato impulsivo, mas uma rebelião deliberada, planejada, irrevogável. Após selarem o pacto no topo do monte, os vigilantes desceram aos vales habitados. E foi ali, entre as cidades dos homens, que começaram a escolher suas esposas humanas. Quantas mulheres foram tomadas? O texto não especifica, mas sugere que cada vigilante tomou múltiplas esposas. O que essas mulheres pensaram quando seres sobrenaturais as escolheram? Sentiram-se honradas, aterrorizadas ou ambos? Compreenderam que estavam participando de algo que violava a própria ordem da criação. E então veio a gravidez, e com ela, a confirmação de que algo terrivelmente errado estava acontecendo. As crianças que cresciam nos ventres destas mulheres não eram normais, não eram completamente humanas. Eram algo novo, algo monstruoso, algo que o mundo nunca tinha visto antes. O que nasceu da união entre anjos caídos e mulheres humanas destruiria civilizações inteiras e faria Deus se arrepender de ter criado a humanidade. Se você visitar o Monte Hermon hoje, olhe para as encostas rochosas e imagine o dia em que tudo começou. O dia em que o impossível se tornou real e o curso da história humana foi alterado para sempre. O lugar onde o céu encontrou a terra e ambos foram corrompidos no processo. Capítulo 4. O nascimento dos Nefilim, quando os gigantes caminharam. Os nascimentos começaram aproximadamente 9 meses após a descida dos vigilantes, mas desde o início, ficou claro que algo estava profundamente errado. As mulheres grávidas sofriam terrivelmente. Suas barrigas cresciam além de qualquer proporção normal. Os fetos se moviam com força que machucava internamente. E o parto era frequentemente fatal. Quando os primeiros bebês emergiram, o horror se instalou. Estas crianças não eram normais de forma alguma. Eram enormes desde o nascimento. Alguns textos antigos sugerem que nasciam já com o tamanho de crianças de vários anos. Mas não era apenas o tamanho físico que os marcava como diferentes. Estes bebês possuíam força incrível. Histórias preservadas falam de recém-nascidos que quebravam os braços de suas mães ao serem segurados, que destruíam mobília ao se moverem, que exigiam quantidades extraordinárias de leite para se satisfazerem, e cresciam. Não gradualmente como humanos normais, mas de forma explosiva, acelerada, sobrenatural. Em poucos anos,
alcançavam alturas que levavam humanos décadas para atingir. E não paravam. Continuavam crescendo, cada vez maiores, cada vez mais fortes, cada vez mais monstruosos. O livro de Enoque fornece números específicos, embora muitos estudiosos debatem sua interpretação. O texto afirma que alguns Nefilim cresceram até 300 côvados de altura. Um côvado bíblico equivale aproximadamente a 45 centímetros, o que resultaria em gigantes de 135 metros, claramente impossível por qualquer padrão físico conhecido. Estudiosos mais conservadores sugerem que pode haver erro de tradução ou que côvado, aqui, significa algo diferente. Outras traduções antigas falam de gigantes com 3.000 côvados, o que é ainda mais impossível. Provavelmente, o ponto não é a medida exata, mas transmitir que eram imensamente, aterradoramente grandes. Mesmo aceitando dimensões mais conservadoras, estamos falando de seres com 3 a 5 metros de altura, o dobro ou triplo da altura humana média. E com a força proporcional a esse tamanho aumentado exponencialmente pela natureza sobrenatural de seus pais angélicos. Evidências arqueológicas intrigantes apoiam a existência de humanos de estatura extraordinária. Ao longo dos séculos, esqueletos gigantescos foram reportados em escavações ao redor do mundo. A maioria revelou-se hoax ou exagero, mas alguns casos permanecem não explicados, ossos humanos aparentemente genuínos, mas de proporções que desafiam a antropologia convencional. O Smithsonian Institution foi acusado por alguns pesquisadores alternativos de suprimir evidências de gigantes, alegadamente para proteger o paradigma evolutivo. Estas acusações permanecem não comprovadas, mas alimentam teorias sobre conspiração para ocultar a verdadeira história humana. O que sabemos com certeza é que culturas antigas ao redor do globo preservaram memórias de gigantes. Os Refaim, os Emim, os Amzumim, os Anakim, todas tribos de gigantes mencionadas na Bíblia hebraica como habitando Canaã. Golias de Gate media 6 côvados e 1 palmo, aproximadamente 2,9 metros. Sua armadura pesava 57 quilos apenas a couraça. Og, rei de Bazã, tinha uma cama de ferro de 9 côvados de comprimento, cerca de 4 metros. Por que alguém precisaria de uma cama tão grande se não fosse proporcionalmente enorme? Mas os Néfilim pré-diluvianos eram diferentes mesmo destes gigantes pós-dilúvio. Eram os originais, os primeiros, os mais poderosos. E não eram apenas grandes, eram inteligentes com o intelecto herdado de seus pais angélicos. Os vigilantes ensinaram seus filhos híbridos, compartilharam conhecimento celestial que humanos não deveriam possuir. Os Nefilim aprenderam sobre astronomia, astrologia, feitiçaria, encantamentos, raízes e plantas, sinais da terra, sol, lua e estrelas. Com este conhecimento e sua força sobre-humana, os Nefilim rapidamente estabeleceram domínio sobre a humanidade normal. Tornaram-se reis, senhores da guerra, tiranos que governavam através de força bruta e terror. O texto de Enoque descreve seus apetites monstruosos. Inicialmente, comiam a produção agrícola dos humanos. Mas seus apetites eram tão vastos que toda a colheita de uma região inteira não bastava para alimentá-los. Então, começaram a devorar os animais, gado, ovelhas, cavalos, todos os animais domésticos e selvagens. E quando os animais se esgotaram, os Nefilim fizeram o impensável. Começaram a devorar humanos. Canibalismo em escala industrial. Caçando pessoas como animais, consumindo sua carne, bebendo seu sangue. O mundo tornou-se um pesadelo vivo. Humanos normais viviam em terror constante, escondendo-se em cavernas e lugares remotos,
tentando desesperadamente evitar os gigantes famintos que vagavam pela terra procurando sua próxima refeição. Os Nefilim também lutavam entre si. Quando os gigantes combatem, a destruição é apocalíptica. Florestas inteiras eram arrasadas, montanhas rachavam, a própria terra gemia sob seus passos e estava prestes a ficar ainda pior, porque os ensinamentos dos vigilantes não se limitaram aos seus filhos híbridos. Eles também estavam corrompendo a humanidade normal com conhecimento proibido que transformaria o mundo em um inferno de violência, magia negra e perversão total. Curta este vídeo se você está começando a entender a verdadeira origem do mal no mundo e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta história esquecida. Capítulo 5. Os ensinamentos proibidos. Conhecimento que corrompeu civilizações. Se o nascimento dos Nefilim foi a primeira tragédia, a segunda foi o conhecimento que seus pais trouxeram do céu. Os vigilantes não apenas procriaram com humanas, eles deliberadamente ensinaram à humanidade segredos celestiais que Deus intencionalmente mantivera ocultos. E cada ensinamento levou a um novo nível de corrupção. Azazel foi o mais destrutivo. Ele ensinou aos homens a metalurgia da guerra. Antes dele, armas eram rudimentares, paus, pedras, ferramentas agrícolas adaptadas. Azazel mostrou como extrair metais da terra, como forjá-los em temperaturas elevadas, como criar bronze e ferro. Mais significativamente, ele ensinou o design de armamentos especializados. Espadas que podiam cortar através de osso como manteiga, lanças balanceadas para perfurar armaduras, escudos que podiam defletir golpes poderosos. Pela primeira vez na história, humanos possuíam tecnologia militar avançada. Mas Azazel não parou nas armas masculinas. Ele também ensinou às mulheres a arte da sedução através da cosmética. Mostrou como moer minerais para criar sombras para os olhos, como fazer corantes para colorir lábios e bochechas, como criar joias elaboradas, como tingir tecidos em cores vibrantes. Por que esses ensinamentos eram problemáticos? Porque transformavam a beleza natural em manipulação calculada. O objetivo não era simplesmente embelezamento, mas usar a aparência física para enganar, manipular e controlar os outros, especialmente homens, levando-os ao pecado através da luxúria provocada. Gadriel, cujo nome significa Muro de Deus, perversamente ensinou o oposto de proteção. Ele instruiu humanos na arte do assassinato secreto, como preparar venenos de plantas e minerais, como administrá-los sem detecção, como matar silenciosamente, eficientemente, sem deixar evidências. Imagine o terror quando assassinatos misteriosos começaram a ocorrer. Pessoas saudáveis morrendo subitamente sem causa aparente. Líderes justos sendo eliminados por inimigos invisíveis. Toda a estrutura de confiança social desmoronando quando qualquer pessoa podia ser um assassino oculto. Penemui ensinou a escrita, mas não para fins elevados. Ele ensinou escrita com tinta amarga, provavelmente referindo-se a maldições escritas, contratos demoníacos, encantamentos registrados. A escrita é um dos grandes avanços da civilização, permitindo preservação de conhecimento através de gerações. Mas Penemue perverteu isso, fazendo da escrita um veículo para perpetuar maldade. Casdeia, cujo nome possivelmente significa poder oculto, ensinou sobre demônios e espíritos malignos. Ele revelou como invocar entidades espirituais, como fazer pactos com elas, como permitir que possuíssem corpos humanos. Ensinou rituais de magia negra, feitiçaria, necromancia. Pela primeira vez, humanos começaram a adorar demônios deliberadamente,
buscando poder sobrenatural através de pactos com forças das trevas. Templos foram erguidos não para o Deus verdadeiro, mas para entidades espirituais malignas que exigiam sacrifícios, incluindo sacrifícios humanos. Outros vigilantes ensinaram suas próprias especializações destrutivas. Cocabiel ensinou astrologia e o conhecimento das constelações, não astronomia científica, mas interpretações supersticiosas que levavam as pessoas a acreditar que seus destinos eram controlados pelas estrelas, ao invés de por Deus ou suas próprias escolhas. Baraquel ensinou sobre relâmpagos e fenômenos atmosféricos, permitindo que charlatães fingissem controlar o clima através de rituais mágicos. Aquibeu ensinou sinais e presságios, como interpretar eventos naturais como mensagens proféticas, levando à adivinhação e práticas ocultas. Tamiel ensinou astrologia e observação das estrelas, novamente não para a ciência genuína, mas para propósitos de feitiçaria. Assaradel ensinou sobre as fases lunares, conhecimento usado para determinar tempos propícios para práticas mágicas e rituais pagãos. O padrão é claro. Cada ensinamento tinha um kernel de verdade ou utilidade, mas era deliberadamente torcido para fins destrutivos. Metalurgia poderia ter sido usada para criar ferramentas agrícolas, foi usada para espadas. Conhecimento de plantas poderia ter sido para medicina, foi usado para venenos. Escrita poderia preservar sabedoria, foi usada para maldições. O resultado cumulativo foi transformação total da sociedade humana. Antes dos vigilantes, humanos viviam em relativa simplicidade e inocência. Depois, surgiram civilizações tecnologicamente avançadas, mas moralmente corrompidas até o núcleo. Cidades foram construídas onde violência e perversão sexual eram normalizadas. Templos dedicados a demônios praticavam sacrifícios humanos, incluindo crianças. Guerras constantes devastavam regiões inteiras com armamentos sofisticados. Magia negra e feitiçaria permeavam todos os aspectos da vida. A humanidade havia se tornado irreconhecível. De criaturas criadas à imagem de Deus, haviam degenerado em monstros morais que rivalizavam os Nefilim em crueldade, se não em força física. A arqueologia moderna descobriu civilizações antigas que possuíam conhecimento surpreendentemente avançado, metalurgia sofisticada, entendimento astronômico preciso, estruturas arquitetônicas que desafiam explicação. De onde veio esse conhecimento? Evoluiu gradualmente? Ou foi transmitido por fonte externa? Estruturas megalíticas como Göbekli Tepe na Turquia, datando de 11.000 anos atrás, Puma Punku na Bolívia e as pirâmides do Egito demonstram capacidades de engenharia que parecem incongruentes com sociedades supostamente primitivas. Seria possível que essas sejam evidências remanescentes do conhecimento transmitido pelos vigilantes? Não estamos sugerindo que anjos literalmente construíram essas estruturas, mas que a súbita aparição de conhecimento avançado em culturas antigas pode refletir transmissão de informação sobrenatural, exatamente como o livro de Enoque descreve. O conhecimento proibido não trouxe iluminação ou progresso genuíno. Trouxe guerra, escravidão, ocultismo e violência desenfreada, e estava prestes a provocar uma resposta divina que varreria quase toda a vida da face da Terra. Inscreva-se no canal agora. Estamos chegando à parte onde Deus decide que basta. Você não vai querer perder o que acontece quando o céu declara guerra contra os gigantes. Capítulo 6. O Reino do Terror. A Era dos Gigantes. O mundo havia se tornado irreconhecível.
Em menos de uma geração após a descida dos vigilantes, a Terra transformou-se em reino distópico, governado por híbridos sobrenaturais e humanos corrompidos por conhecimento proibido. Os Nephilim estabeleceram o que poderia ser chamado de Império do Terror. Com força física imensamente superior e conhecimento transmitido por seus pais angélicos, dominavam todas as regiões habitadas. Não eram meros governantes, eram deuses autoproclamados que exigiam adoração e tributo. Estruturas sociais colapsaram. Leis não significavam nada quando gigantes de 3 a 5 metros podiam simplesmente tomar o que quisessem. Famílias eram destruídas quando Nefilim reclamavam mulheres para seus haréns. Propriedade não existia quando qualquer coisa podia ser confiscada por capricho gigante. Humanos normais foram reduzidos a 3 categorias: escravos, alimento ou fugitivos. Aqueles que se submetiam tornavam-se servos, construindo cidades monumentais e templos para seus mestres gigantes. Aqueles que resistiam eram devorados. Aqueles que fugiam viviam como animais selvagens em cavernas e montanhas, sempre em movimento, sempre com medo. A escala de carnificina era incompreensível. O livro de Enoque descreve os Nefilim consumindo a produção de todos os homens, até que humanos não podiam mais sustentá-los. Então, começaram a devorar os pássaros, os animais, os répteis e os peixes. Quando estes se esgotaram, começaram a devorar uns aos outros e depois voltaram-se para os humanos. Não estamos falando de incidentes isolados de canibalismo. Estamos descrevendo predação sistemática de humanos por gigantes em escala industrial. Cidades inteiras eram invadidas, populações inteiras consumidas. O sangue de vítimas inocentes clamava do chão a Deus, uma imagem ecoada posteriormente na história de Caim e Abel, mas aqui multiplicada por milhares. Os Nefilim também pervirtam a própria natureza através de experimentação genética. O texto sugere que cruzaram espécies animais, criando híbridos contranaturais. Quimeras, criaturas que eram parte cavalo e parte humano, parte águia e parte leão, combinações monstruosas que não deveriam existir. Lendas posteriores de grifos, centauros, sátiros e outras criaturas mitológicas podem ser memórias distorcidas destas abominações genéticas criadas pelos Nefilim. Na mitologia grega, os titãs e seus descendentes criavam monstros, o Minotauro, Medusa, Quimera. Seria a mitologia apenas fantasia ou memória cultural de realidades antediluvianas? Mesmo o reino vegetal foi corrompido. Plantas foram geneticamente modificadas para produzir venenos mais potentes, drogas alucinógenas mais fortes, substâncias que alteravam consciência e facilitavam práticas ocultas. A própria terra foi profundamente ferida. Gênesis 6, 11, 12 declara: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus viu a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Note a palavra corrompida, usada 3 vezes em 2 versículos. Em hebraico, shachat significa não apenas maldade moral, mas corrupção física, ruína, degradação, destruição da ordem natural. Não era apenas que pessoas estavam se comportando mal. A própria estrutura biológica da vida estava sendo destruída. Violência, Hamas, em hebraico, preencheu a terra. Este termo implica não apenas agressão física, mas injustiça sistêmica, opressão, malícia deliberada. A violência dos Nefilim não era mera selvageria, era crueldade organizada, malevolência calculada. Guerras entre clãs de Nefilim devastavam regiões inteiras. Quando gigantes lutam, montanhas literalmente tremem.
Textos antigos descrevem batalhas onde o solo rachou, rios mudaram de curso e cidades inteiras foram obliteradas como dano colateral. Imaginem a escala de destruição. Um Nephilim de 4 metros, pesando possivelmente 500 quilos de músculo e osso denso, balançando uma espada do tamanho de uma árvore pequena. Agora multipliquem isso por centenas, lutando simultaneamente. O impacto seria similar a bombardeio moderno, mas causado por força muscular bruta. A adoração demoníaca tornou-se universal. Templos foram erguidos onde rituais horríveis eram praticados. Sacrifícios humanos eram rotina. Frequentemente crianças, consideradas ofertas mais valiosas aos demônios. Orgias ritualísticas invocavam espíritos malignos. Sangue era bebido como sacramento. Estas práticas não eram secretas ou marginais. Eram religião oficial, sancionadas pelos governantes Nefilim e participadas por humanos corrompidos que acreditavam ganhar poder através destes pactos demoníacos. Conhecimento avançado existia lado a lado com barbarismo extremo. Cidades possuíam arquitetura sofisticada, sistemas de irrigação complexos, metalurgia avançada, mas tudo a serviço de tirania e ocultismo. Civilização sem moralidade, tecnologia sem sabedoria, poder sem restrição. A expectativa de vida humana, anteriormente centenas de anos, começou a diminuir sob condições de terror constante. Estresse, trauma e violência encurtavam vidas. Linhagens genéticas puras de descendentes de Adão estavam sendo extintas através de miscigenação forçada ou mortas pelos Nefilim. Se a situação continuasse, humanidade genuína seria completamente destruída, ou geneticamente absorvida pelos híbridos, ou extinta por predação. A imagem de Deus na humanidade seria apagada permanentemente. E então havia um problema mais profundo. Os Nefilim eram estéreis? Podiam procriar? Se sim, cada geração produziria mais gigantes, mais híbridos. Uma cascata exponencial de corrupção genética até que nada reconhecidamente humano permanecesse. A terra que Deus havia criado e chamado boa, que havia sido jardim edênico de ordem e beleza, tornara-se inferno literal. E no céu, observadores angélicos fiéis reportavam tudo ao Criador. Quanto tempo Deus permitiria que esta abominação continuasse? Quanta corrupção poderia ser tolerada antes que intervenção divina se tornasse necessária? A resposta estava chegando, e seria absoluta. Deixe seu comentário. Você acha que nossa sociedade moderna está caminhando na mesma direção? Tecnologia avançada, mas moralidade decadente. Capítulo 7. O clamor da terra. Quando Deus decidiu agir no céu, 4 arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, observavam com crescente horror a degradação da terra. Como vigilantes fiéis que haviam permanecido em suas posições designadas, testemunhavam a traição de seus irmãos caídos e as consequências catastróficas. O livro de Enoque descreve o momento em que estes 4 príncipes celestiais vieram à presença de Deus. O sangue derramado na terra estava literalmente clamando aos céus. As orações de justas, que ainda permaneciam fiéis, Enoque, Matusalém, Lameque e o jovem Noé, ascendiam como fumaça diante do trono divino. As almas daqueles que morreram clamam e fazem sua súplica até os portões do céu, declararam os arcanjos. Seu clamor ascendeu e não pode deixar de estar diante da face do Senhor dos Espíritos. Este não era mero reporte, era intercessão. Os arcanjos estavam pedindo formalmente que Deus intervisse, que pusesse fim à abominação que a terra havia se tornado. A resposta de Deus veio em forma de decreto que mudaria a história para sempre. Ele não apenas puniria,
Ele recomeçaria. Mas primeiro, havia contas a acertar com os responsáveis primários por esta catástrofe. Deus chamou Rafael primeiro. Sua missão: capturar Azazel. Vai, Rafael, e amarra Azazel de pés e mãos, e lança-o nas trevas. Abre o deserto que está em Dudael, e lança-o ali. Coloca sobre ele pedras ásperas e pontiagudas, e cobre-o com trevas. Que fique ali para sempre. Cobre-lhe o rosto para que não veja a luz. Dudael, possivelmente localizado no deserto da Judéia, uma região de desolação absoluta. Azazel, que havia ensinado violência e pervertido beleza, seria aprisionado em escuridão total, sob rochas esmagadoras, até o dia do julgamento final, quando seria lançado no fogo eterno. A Gabriel foi dada uma missão mais complexa. Vai aos bastardos e aos réprobos e aos filhos de fornicação, e destrói os filhos dos vigilantes de entre os humanos. Envia-os uns contra os outros, de modo que pereçam em combate. Deus usaria a própria natureza violenta dos Nefilim para destruí-los. Gabriel recebeu autoridade para semear discórdia entre os gigantes, para intensificar suas rivalidades, para provocá-los a guerras fratricidas, até que se aniquilassem mutuamente. Esta era a justiça poética. Os Nefilim que tanto amavam violência, morreriam por violência. Aqueles que haviam espalhado guerra seriam consumidos por guerra. Miguel, o príncipe dos arcanjos, recebeu a missão mais significativa. Vai, Miguel, e anuncia o castigo a Samiasa e a todos seus cúmplices que se uniram com mulheres e se contaminaram com elas em toda a sua impureza. Quando todos os seus filhos forem mortos, e eles virem a destruição de seus amados, amarra-os por 70 gerações debaixo das colinas da terra, até o dia de seu julgamento. 70 gerações, aproximadamente 2000 anos, segundo cálculos cronológicos tradicionais. Os vigilantes não seriam destruídos imediatamente, mas aprisionados em fossos profundos, sob montanhas, em trevas absolutas, conscientes, atormentados pela culpa e antecipação do julgamento final. Imagine a tortura psicológica. Seres que uma vez habitaram glória celestial, agora acorrentados em escuridão subterrânea, ouvindo os gemidos de companheiros igualmente aprisionados, sem luz, sem liberdade, sem esperança, aguardando condenação eterna. A Uriel foi dada a missão de misericórdia paradoxal. Vai a Noé e dize-lhe em meu nome: esconde-te, e revela-lhe o fim que se aproxima, pois toda a terra perecerá. Um dilúvio está prestes a vir sobre toda a terra, e o que está nela será destruído. Apenas uma família, Noé, seus 3 filhos e suas esposas, seria poupada. Apenas 8 pessoas de toda a humanidade eram suficientemente justas para merecer salvamento. 8 de possivelmente milhões. Por que Noé? Gênesis 6:9 explica. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. A palavra perfeito aqui, tamim, em hebraico, significa não apenas moralmente correto, mas geneticamente puro. A linhagem de Noé não havia sido contaminada pela hibridização com Nefilim. Este era o ponto crítico. Se mesmo a família de Noé estivesse geneticamente corrompida, não haveria humanidade pura para recomeçar. A imagem de Deus seria perdida permanentemente. O plano divino tinha múltiplas camadas. 1. Primeiro, os Nefilim seriam provocados a guerras mutuamente destrutivas. 2. Simultaneamente, os vigilantes seriam caçados e aprisionados. 3. Noé construiria uma arca massiva ao longo de 120 anos. 4. Quando tudo estivesse pronto, um dilúvio global destruiria toda a carne que respirava. 5. Apenas os que estivessem na arca sobreviveriam. Era julgamento, mas também misericórdia. Os 120 anos de construção da arca
serviram como prazo de graça. Durante este tempo, Noé pregava justiça, advertindo sobre o julgamento vindouro. Qualquer um que se arrependesse poderia teoricamente ser salvo. Mas ninguém se arrependeu. Os humanos corrompidos ridicularizavam Noé como louco. Um dilúvio? Muitos estudiosos acreditam que nunca havia chovido antes do dilúvio. A terra era irrigada por neblina. A ideia de água caindo do céu era absurda para eles. Os Néfilim, poderosos e arrogantes, não podiam conceber que algo os ameaçasse. Eles eram os predadores supremos, os senhores da terra. Que poderia desafiá-los? Estavam prestes a descobrir que há um poder contra o qual força física não tem defesa. Um poder que pode abrir as comportas dos céus e as fontes do abismo. Um poder que pode submergir montanhas sob oceanos de água. O poder do próprio Deus. E ele estava prestes a exercê-lo com força total e terrível. Se você está percebendo paralelos com o nosso mundo hoje, orgulho tecnológico, corrupção moral, violência crescente, deixe um like. O julgamento pode estar mais perto do que imaginamos. Capítulo 8. O dilúvio. O dia em que o mundo morreu. Noé levou 120 anos construindo a arca. 120 anos de trabalho meticuloso, seguindo especificações divinas precisas. A embarcação resultante era massiva, aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura, 14 metros de altura. Não era um barco convencional. Era um gigantesco recipiente flutuante, projetado para sobreviver, não para navegar. Durante este século de construção, Noé e sua família foram objeto de zombaria constante. Humanos corrompidos passavam para rir do velho louco, construindo um barco gigante em terra seca. Os Néfilim consideravam a arca curiosidade insignificante, se notavam completamente. Mas nos últimos anos, antes do dilúvio, as guerras entre Nefilim intensificaram-se dramaticamente. Gabriel estava cumprindo sua missão, semeando paranoia e rivalidade entre os gigantes. Clãs que haviam cooperado voltaram-se uns contra os outros. Antigos aliados tornaram-se inimigos mortais. As batalhas eram cataclísmicas. Regiões inteiras foram devastadas. Cidades foram destruídas. Quando gigantes de 4 metros lutam com armas proporcionais a seu tamanho, a devastação é apocalíptica. Humanos assistiam aterrorizados enquanto seus opressores se destruíam mutuamente. Alguns devem ter esperado que os Nefilim se exterminassem completamente, resolvendo o problema sem intervenção divina. Mas eles não compreendiam que a guerra dos gigantes era apenas o prelúdio. Simultaneamente, Miguel estava caçando os vigilantes. Um por um, ele os localizava. Não importava quão profundamente se escondessem ou quão ferozmente resistissem. O poder de um arcanjo leal, operando sob autoridade divina direta, era absolutamente superior ao de anjos caídos. Rafael havia aprisionado Azazel em Dudael. Agora, Miguel conduzia os demais vigilantes para prisões subterrâneas preparadas especificamente para eles. Cavernas profundas sob cadeias montanhosas, onde nenhuma luz penetrava, onde o peso de milhões de toneladas de rocha pressionava de cima. Samiasa, o líder, foi lançado no mais profundo e escuro destes abismos, acorrentado com correntes forjadas no céu, indestrutíveis, eternas. Ele que havia organizado a rebelião agora jazia impotente na escuridão absoluta. Enquanto isso, Noé completou a arca. Deus trouxe os animais, 2 de cada tipo impuro, 7 de cada tipo limpo. Aves, gado, répteis, todos entraram ordeiramente. O próprio instinto animal era sobrenaturalmente dirigido para assegurar preservação das espécies. Finalmente, Noé e sua família, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam
e Jafé e suas esposas entraram na arca. 8 pessoas. A população humana total pós-diluviana descenderia inteiramente destes 8 indivíduos. E então, Deus fechou a porta. Não Noé, o texto é enfático. E o Senhor o fechou dentro. A porta foi selada por poder divino. Ninguém poderia abri-la de fora. Estava trancada até que Deus decidisse abri-la novamente. Durante 7 dias, nada aconteceu. A arca estava selada, a família dentro, mas nenhuma chuva caía. Este era o teste final de fé de Noé. Você pode imaginar as dúvidas? Será que ouvi Deus corretamente? Será que parece ridículo estar trancado nesta caixa gigante quando está ensolarado lá fora? Lá fora, os escarnecedores devem ter intensificado suas zombarias. Olhem, eles realmente entraram, loucos completos. Então veio o dia. Gênesis 7:11. Data com precisão extraordinária. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. Note a ordem. Primeiro, as fontes do abismo se romperam. Água jorrou de baixo, provavelmente reservatórios subterrâneos maciços estourando simultaneamente ao redor do globo. Geysers gigantescos de água erudiram da terra. Então, as comportas do céu se abriram. Se nossa teoria de dossel de vapor está correta, todo o vapor d'água que envolvia o planeta condensou de uma vez. Não chuva normal, torrentes, cascatas, dilúvios, água de cima, água de baixo, convergindo. A destruição foi total e rápida. Humanos que haviam zombado de Noé correram para a arca, batendo, implorando para entrar. Mas a porta estava selada por Deus. Não abriria. Os Néfilim, mesmo em seu tamanho gigantesco, rapidamente perceberam que estavam em perigo mortal. Alguns tentaram construir embarcações improvisadas, mas não tinham 120 anos de preparação. Suas construções apressadas desintegraram-se. Outros tentaram escalar montanhas, fugindo da água crescente. Mas as águas subiam implacavelmente, mais rápido do que qualquer um poderia escalar. Os Nefilim tentaram nadar, mas mesmo gigantes não podem nadar indefinidamente. E as águas não pararam de subir. Eventualmente, mesmo os mais fortes, os últimos sobreviventes, sucumbiram. A água encheu seus pulmões massivos. Seus corpos afundaram nas profundezas. O livro de Enoque registra que os Nefilim, percebendo que estavam condenados, clamaram a seus pais, os vigilantes aprisionados, por ajuda. Mas os vigilantes estavam acorrentados em fossos profundos. Não podiam ajudar seus filhos. Puderam apenas ouvir seus gritos enquanto morriam. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva continuou. Mas mesmo antes que os 40 dias terminassem, toda a vida terrestre que respirava ar já havia sido exterminada. A água cobriu as montanhas mais altas por mais de 6 metros. Dentro da arca, Noé e sua família ouviram o rugido ensurdecedor da água. Sentiram a embarcação levantar e começar a flutuar. Experimentaram um balanço violento quando ondas massivas, sem dúvida maiores que qualquer tsunami registrado, chocavam-se contra o casco. Mas a arca resistiu. Construída segundo o plano divino, ela era indestrutível. Não vazava, não virava, simplesmente flutuava, preservando seu conteúdo precioso através do apocalipse aquático. Eventualmente, a chuva parou, mas a água não recuou imediatamente. Permaneceu sobre a terra por meses. Gênesis nos diz que as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Imagine 5 meses flutuando em um oceano global sem fim, sem terra visível em qualquer direção, cuidando de milhares de animais em espaço confinado. A fé de Noé
foi testada não apenas antes do dilúvio, mas durante ele. Finalmente, Deus se lembrou de Noé. Note a linguagem antropomórfica. Não que Deus tivesse esquecido, mas que o tempo designado de julgamento havia passado e tempo de restauração havia chegado. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas baixaram. As fontes do abismo foram fechadas. A água começou a recuar. Para onde? A topografia da terra havia sido completamente reformulada pelo dilúvio. Novas bacias oceânicas se formaram para conter as águas. Montanhas foram empurradas para cima. Vales afundaram. A arca pousou nos montes de Ararat, não necessariamente o Monte Ararat moderno, mas a região montanhosa da Armênia. Exploradores têm procurado restos da arca por séculos. Algumas expedições alegam ter encontrado algo. Evidências permanecem controversas. Meses depois, Noé enviou um corvo, que voou de um lado para outro. Depois, enviou uma pomba que retornou sem lugar para pousar. 7 dias depois, outra pomba retornou com folha de oliveira. A vegetação estava retornando. A terra estava cicatrizando. Finalmente, mais de 1 ano após entrarem na arca, Deus ordenou: sai da arca. A porta que apenas Deus podia abrir foi aberta. Noé e sua família pisaram em mundo completamente transformado. Todo vestígio da civilização pré-diluviana havia sido varrido. As cidades dos Néfilim, destruídas. Os templos demoníacos, obliterados. As armas forjadas por Azazel, dissolvidas na ferrugem no fundo dos novos oceanos. A terra estava limpa, purificada, pronta para recomeço. Mas havia algo que o dilúvio não destruiu. Algo que escapou da purificação aquática, algo que ainda vagaria pela terra, causando problemas através de todos os milênios subsequentes: os espíritos dos Nefilim mortos. Capítulo 9. Os espíritos desencarnados. O destino dos Nefilim. Quando os últimos Nefilim afogaram nas águas do dilúvio, seus corpos híbridos massivos afundaram para o fundo dos novos oceanos. Mas o que aconteceu com suas almas? Esta é onde a teologia do livro de Enoque torna-se crucial para entender a demonologia bíblica. A resposta não é simples, porque os Néfilim não eram completamente humanos nem completamente angélicos. Eram híbridos, e seu destino pós-morte refletiria esta natureza ambígua. Quando humanos normais morrem, suas almas vão para Sheol, em hebraico, o lugar dos mortos. Lá, aguardam ressurreição e julgamento. É estado de existência consciente, mas não estado final. É sala de espera, por assim dizer. Quando anjos caem, como Lúcifer e 1/3 das hostes celestiais que o seguiram, eles permanecem seres espirituais. Não morrem no sentido físico, porque nunca tiveram corpos físicos para começar. Seu julgamento final aguarda o dia estabelecido por Deus. Mas os Néfilim eram diferentes. Tinham corpos físicos, corpos que poderiam morrer e morreram no dilúvio. Mas também possuíam natureza espiritual herdada de seus pais angélicos. Natureza que não podia simplesmente cessar de existir. O livro de Enoque fornece explicação específica. Os espíritos dos Nefilim não podiam ir para Sheol como almas humanas normais, porque não eram completamente humanos. Nem podiam retornar ao reino celestial, porque não eram completamente angélicos. Estavam presos entre 2 mundos. Então, permaneceram na terra. Espíritos desencarnados, conscientes, mas sem corpos físicos. E estes espíritos, o livro de Enoque identifica explicitamente, são o que chamamos de demônios ou espíritos malignos. Enoque 15:8-12 é específico sobre isso. Agora, os gigantes que nasceram dos espíritos e da carne
serão chamados na terra espíritos malignos, e os espíritos dos gigantes devem causar aflição, oprimir, destruir, atacar, lutar e quebrar na terra. E embora não tenham necessidade de alimento, criam fome e sede, e causam ofensa. Este é conceito revolucionário. Demônios não são anjos caídos, são espíritos de híbridos gigantes mortos. Os anjos caídos, vigilantes, estão aprisionados em trevas aguardando julgamento. Mas os espíritos dos Nefilim vagam livremente pela terra. Por que Deus permite isso? O texto sugere que é forma de julgamento contínuo, tanto sobre a humanidade pecaminosa, quanto preparação para julgamento final. Estes espíritos testam a humanidade, expõem corações malignos e servem propósito dentro da soberania divina, assim como Satanás serve propósito mesmo sendo maligno. As características destes espíritos demoníacos fazem sentido quando entendemos sua origem. Fome insaciável. Nefilim físicos tinham apetites monstruosos. Seus espíritos desencarnados retêm estes apetites, mas não podem satisfazê-los porque não têm corpos. Isto os torna perpetuamente atormentados por desejos que nunca podem preencher. Desejo por incorporação. Espíritos de Nefilim desejam desesperadamente habitar corpos físicos porque perderam os seus próprios. Este é motivo de possessão demoníaca, demônios tentando experimentar existência física novamente através de hospedeiros. Violência e destruição. Nefilim eram extremamente violentos. Seus espíritos mantêm estas tendências, impelindo humanos possuídos a atos de violência, automutilação e destruição. Conhecimento sobrenatural. Tendo vivido na era pré-diluviana e herdado o conhecimento de pais angélicos, espíritos de Nefilim possuem informação sobre magia, feitiçaria, adivinhação, conhecimento que tentam transmitir a humanos que os invocam, hierarquia organizada. Assim como Nefilim tinham líderes e estrutura social, seus espíritos mantêm organização. Demônios operam sob estrutura de comando com príncipes e principados, exatamente como Paulo descreve em Efésios 6. Isto explica tantas coisas sobre fenômeno demoníaco registrado na Bíblia e ao longo da história. Por que demônios pedem para entrar em porcos? História do endemoninhado gadareno. Porque desesperadamente querem habitar qualquer corpo físico, até mesmo animal. Porque possessão demoníaca resulta em força sobre-humana. Os espíritos eram de gigantes imensamente fortes. Porque demônios reconhecem Jesus imediatamente. Espíritos de Nefilim, através de conhecimento sobrenatural, reconheceram a natureza divina de Cristo. Porque exorcismo era necessário. Porque estes espíritos não se submeteriam voluntariamente. Precisavam ser forçados a deixar hospedeiros. Porque invocação de espíritos é tão perigosa? Porque está literalmente chamando espíritos de gigantes canibais mortos. A quantidade de espíritos demoníacos seria vasta. Se cada vigilante teve múltiplos filhos Nefilim, e se estes Nefilim viveram centenas de anos antes do dilúvio, tempo suficiente para populações crescerem substancialmente, então, potencialmente milhares ou dezenas de milhares de espíritos Nefilim estariam vagando pela terra. Jesus referiu-se à legião de demônios possuindo um homem. Uma legião romana tinha até 6.000 soldados. Apocalipse fala de nomes de demônios incontáveis. A quantidade é massiva. Estes espíritos são imortais até o julgamento final. Não podem ser mortos ou destruídos por meios humanos. Não envelhecem, não dormem, não descansam. Durante 4.000 anos, desde o dilúvio até agora, estiveram ativos continuamente. Qual é o objetivo deles?
Múltiplo. 1. Satisfazer apetites através de hospedeiros. Usando corpos humanos para experimentar sensações físicas que não têm. 2. Perpetuar ensinamentos dos vigilantes. Espalhar ocultismo, violência, perversão, manter viva a corrupção pré-diluviana. 3. Destruir humanidade. Por ódio dos humanos, que ainda têm corpos e vida que eles perderam, e por desejo de frustrar propósito de Deus. 4. Estabelecer adoração demoníaca. Receber a adoração que seus egos monstruosos anseiam. Esta compreensão transforma nossa perspectiva sobre batalha espiritual. Não estamos lutando apenas contra forças abstratas de maldade. Estamos em conflito com espíritos específicos de criaturas específicas que realmente viveram, que foram parte de rebelião histórica real contra Deus. E eles conhecem seu destino. Tiago 2,19 diz: os demônios creem e tremem. Eles sabem que julgamento virá, sabem que serão lançados no lago de fogo, mas até lá causarão tanto dano quanto possível. O mundo está infestado com espíritos de gigantes mortos. Esta é realidade invisível por trás de muitos males que vemos, e explica por que certas regiões e culturas parecem particularmente oprimidas. Concentrações de atividade demoníaca baseada em onde os Nefilim predominaram antes do dilúvio. Comente abaixo. Esta explicação da origem dos demônios muda sua compreensão sobre batalha espiritual? Compartilhe sua reflexão. Capítulo 10. A Legião Invisível. Demônios no mundo moderno. Se espíritos de Nefilim realmente são demônios que continuam ativos hoje, como eles operam no mundo moderno? Que estratégias empregam 4 milênios após o dilúvio? A resposta é perturbadora. Essencialmente, as mesmas táticas que seus pais vigilantes usaram antes do dilúvio, mas adaptadas para contexto contemporâneo. 1. Possessão demoníaca. O mais direto é possessão, um espírito desencarnado habitando o corpo humano. Nos evangelhos, Jesus encontrou numerosos casos. O homem entre os túmulos de Gadara, possuído por legião de demônios, tinha força sobre-humana, vivia nu, cortava-se com pedras. Sintomas clássicos refletindo origem. Nefilim violenta. Possessão genuína versus doença mental manifesta sinais específicos. Conhecimento sobrenatural de coisas que pessoa não deveria saber. Força física muito além de capacidade natural. Mudanças dramáticas em voz e personalidade. Reação violenta à presença cristã. Oração. Símbolos sagrados. Capacidade de falar línguas não aprendidas. Aversão intensa a nomes de Jesus e Deus. Na modernidade, exorcistas, católicos, ortodoxos e alguns protestantes treinados reportam que casos genuínos, embora raros, demonstram fenômenos que não podem ser explicados por psicologia ou neurologia. 2. Opressão espiritual. Mais comum que possessão total é opressão, influência demoníaca que não chega a controle completo, mas que causa tormento persistente. Depressão crônica inexplicável, pensamentos suicidas obsessivos, vícios intratáveis, podem ter componente espiritual além de fatores biológicos e psicológicos. Espíritos de Nefilim lembram-se de seus apetites insaciáveis. Impulsionam humanos a vícios, drogas, álcool, pornografia, glutonaria, tentando satisfazer vicariosamente através de hospedeiros parcialmente influenciados. 3. Engano ideológico. Assim como vigilantes ensinaram conhecimento proibido, demônios hoje promovem ideologias destrutivas. Não estamos falando de discordância política normal, mas de sistemas de pensamento que fundamentalmente negam Deus e promovem males específicos que vigilantes ensinaram. Ocultismo moderno, astrologia, tarô, comunicação com guias espirituais, magia cerimonial,
atualizações diretas dos ensinamentos de Cocabiel e outros vigilantes. Violência glorificada. Mídia que celebra crueldade sem redenção, videogames que recompensam carnificina, culturas de gangues que ritualizam assassinato, ecos de Azazel ensinando guerra. Perversão sexual progressiva. Cada geração é empurrada ligeiramente além de limites anteriores. Não evolução social natural, mas estratégia deliberada, espelhando como vigilantes gradualmente corromperam pré-diluvianos. Transhumanismo. Ideologia de transcender a humanidade através de tecnologia, modificação genética, fusão com máquinas, essencialmente tentando criar novos híbridos, desta vez de humano e tecnologia, ao invés de humano e anjo. 4. Inspiração de atrocidades. Eventos de maldade incompreensível, genocídios, assassinatos em massa, terrorismo suicida, tortura sádica, frequentemente têm dimensão que transcende explicação puramente humana. Pessoas que cometem tais atos, às vezes descrevem vozes, compulsões, sensações de serem guiados por força externa. Não estamos dizendo que todo crime é possessão demoníaca. Humanos são perfeitamente capazes de mal por escolha própria. Mas os crimes mais extremos, mais sádicos, que chocam até criminologistas veteranos, podem ter influência demoníaca, amplificando depravação humana. 5. Falsos milagres e sinais. 2. Tessalonicenses 2:9 adverte sobre prodígios de mentira nos últimos tempos. Demônios, tendo natureza parcialmente angélica, via pais vigilantes, possuem capacidades sobrenaturais limitadas. Podem produzir fenômenos que parecem milagrosos. Curas psicossomáticas, removendo aflições que eles mesmos causaram. Conhecimento obtido por espionagem espiritual, não onisciência, mas observação acumulada. Manifestações físicas menores, sons, movimentos de objetos leves, aparições visuais, especialmente aproveitando predisposição ou drogas. Estes milagres são suficientes para enganar pessoas em acreditar que poder vem de fonte benigna ou divina, quando na verdade é demoníaco. Falsos profetas, médiuns precisos, curandeiros que usam poder não cristão, podem estar canalizando, conscientemente ou não, capacidades demoníacas. 6. Ataques contra a família e sexualidade. Família é a instituição fundamental estabelecida por Deus. Vigilantes atacaram isso através de uniões proibidas. Demônios continuam atacando família através de pornografia que perverte sexualidade dada por Deus, ideologias que redefinam ou desconstruam família tradicional, divórcio sem causa bíblica destruindo lares, abuso que traumatiza crianças perpetuando ciclos de dor. Similarmente, confusão sobre identidade sexual e gênero pode ter componente de engano espiritual, não negando que pessoas reais lutam genuinamente, mas reconhecendo que forças espirituais exploram confusão humana. 7. Adoração substituta. Demônios anseiam adoração que pertence apenas a Deus. Não conseguindo receber adoração direta, a maioria das pessoas não adora conscientemente demônios, criam substitutos. Adoração de celebridades, pessoa tornando-se ídolo. Adoração de eu, narcisismo, autoajuda que substitui Deus por ego. Adoração de prazeres, hedonismo como religião. Adoração de poder, sucesso material como objetivo supremo. Adoração da natureza, ambientalismo que venera a criação sobre Criador. Qualquer coisa que substitua Deus no centro da vida humana efetivamente serve propósitos demoníacos. 8. Oposição à Igreja. Onde quer que genuíno cristianismo bíblico floresça, a atividade demoníaca intensifica-se para a oposição. Isto explica
Perseguição violenta de cristãos. Mais de 300 milhões vivendo sob perseguição atualmente. Divisões e conflitos dentro de igrejas. Escândalos morais entre líderes cristãos visíveis. Falsos ensinamentos infiltrando denominações. Apatia espiritual e mornidão em crentes. Efésios 6:12. É claro, não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Como cristãos devem responder? Não com medo. 1 João 4,4 declara: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O Espírito Santo habitando crentes é infinitamente mais poderoso que qualquer demônio. Estratégias práticas incluem: 1. Vida de santidade. Pecado deliberado abre portas para influência demoníaca. 2. Oração regular. Comunhão com Deus mantém proteção espiritual. 3. Conhecimento bíblico. Efésios 6 chama a palavra de Deus de espada do Espírito. 4. Comunhão cristã. Isolamento cria vulnerabilidade. 5. Discernimento. Testar espíritos. 1 João 4:1. Não aceitar cegamente. 6. Autoridade em Cristo. Crentes têm autoridade delegada para resistir demônios em nome de Jesus. Não precisamos viver com medo de demônios, mas precisamos estar conscientes de que batalha espiritual real está acontecendo. E as forças contra as quais lutamos têm história que remonta ao início da civilização humana. Os espíritos dos gigantes ainda caminham entre nós, invisíveis, mas ativos. Conhecer sua origem nos permite combatê-los mais eficazmente. Inscreva-se para não perder o próximo vídeo, onde discutiremos os sinais de que estamos vivendo na era final, antes do retorno de Cristo. Os paralelos com os dias de Noé são impossíveis de ignorar. Capítulo 11. Sinais dos tempos finais. O retorno da escuridão. Jesus fez declaração profética crucial em Mateus 24:37. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Esta não era analogia casual, era chave interpretativa para entender últimos dias. Se condições antes do dilúvio prenunciavam julgamento divino, então veremos condições similares antes do julgamento final. Analisemos os paralelos. 1. Explosão de conhecimento. Daniel 12:4 profetizou: muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Vivemos esta realidade. Conhecimento humano dobra aproximadamente a cada 12 meses. Tecnologia avança exponencialmente. Assim como vigilantes transmitiram conhecimento avançado que sociedade pré-diluviana não estava preparada moralmente para manusear, temos hoje ciência que excede nossa sabedoria ética. Engenharia genética. CRISPR permite edição precisa de DNA humano. Estamos literalmente modificando genética humana, ecoando corrupção genética pré-diluviana. Inteligência artificial. Criando inteligência não humana que pode eventualmente superar criadores. Paralelo perturbador com Nefilim, superando humanos. Transhumanismo. Movimento para melhorar humanos através de implantes tecnológicos, interface cérebro-computador, eventual uploading de consciência, essencialmente tentando transcender humanidade dada por Deus. Biotecnologia. Criação de organismos híbridos. Quimeras animal-humano em laboratório, clonagem, experimentação genética que espelha abominações pré-diluvianas. 2. Violência. Escalando. Gênesis 6:11 declarou que antes do dilúvio, a Terra estava cheia de violência. Estatisticamente, vivemos na era mais pacífica da história humana em termos de conflitos entre nações. Mas terrorismo global aterroriza populações civis. Tiroteios em massa tornaram-se rotina. Tráfico humano
escraviza milhões. Perseguição religiosa matou mais cristãos no século XX que todos os séculos anteriores combinados. Aborto eliminou aproximadamente 1,5 bilhão de vidas desde 1980. Violência mudou de forma. Menos guerras nacionais massivas, mais violência dispersa, íntima, contra inocentes. Genocídio de bebês não nascidos em escala industrial é paralelo aterrorizante a Nephilim consumindo humanos. 3. Corrupção sexual normalizada. Vigilantes foram motivados por luxúria descontrolada. Hoje, pornografia é indústria de 100 bilhões, acessível gratuitamente a qualquer criança com smartphone. Tráfico sexual escraviza estimadamente 40 milhões. Normalização de práticas sexuais que eram tabu há década. Proliferação de identidades de gênero e sexualidades redefine parâmetros estabelecidos por criador. Hipersexualização de crianças através de mídia e educação. Não estamos julgando indivíduos que lutam, estamos observando tendências culturais amplas que espelham licenciosidade pré-diluviana. 4. Ocultismo mainstream. Ensinamentos dos vigilantes incluíram feitiçaria, astrologia, comunicação com espíritos. Estas práticas explodiram culturalmente. Astrologia não é mais esotérica. Apps horóscopos têm milhões de usuários. Bruxaria modernas, Wicca, paganismo reconstruído, crescem rapidamente. Médiums e canalizadores têm shows na TV. Drogas psicodélicas sendo promovidas como espirituais. Interesse em aliens, extraterrestres, possivelmente explicação moderna para encontros demoníacos. O que era oculto significa escondido, tornou-se aberto, aceito, celebrado. 5. Longevidade aumentada. Paradoxalmente, enquanto expectativa de vida pré-diluviana era centenas de anos, estamos vendo aumento significativo em longevidade humana. Pesquisa anti-envelhecimento busca radicalmente estender vida. Alguns cientistas falam de vencer a morte através de tecnologia. Esta busca de imortalidade física, sem Deus, espelha o orgulho que caracterizou era pré-diluviana. Vigilantes pensaram que podiam transcender limites. Nephilim pensaram que eram invencíveis. Humanidade moderna crê que tecnologia nos salvará. 6. Globalização. Antes do dilúvio, parece haver cultura global unificada. Mesma língua. Babel veio depois. Civilização interconectada sob tirania Nefilim. Hoje, pela primeira vez desde então, temos civilização verdadeiramente global. Internet conecta instantaneamente qualquer ponto. Economias interdependentes. Governança global emergente. ONU, tribunais internacionais. Movimentos para moeda digital global. Isto permite potencial para controle centralizado sem precedentes, exatamente tipo de estrutura que Anticristo usará. 7. Escárnio de advertências. 2. Pedro 3:4. Nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Assim como contemporâneos de Noé ridicularizaram avisos sobre julgamento vindouro, hoje, advertências proféticas são desprezadas como fanatismo. Menção de últimos dias, ou sinais do fim, provoca zombaria automática. 8. Aparição de falsos cristos e falsos profetas. Mateus 24:24 advertiu que surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Proliferação de cultos, líderes carismáticos alegando divindade ou revelação especial. Milagres, realizados por pessoas que negam verdades bíblicas fundamentais. Tudo indica cumprimento desta profecia. Será que Nefilim retornarão? Alguns interpreters acreditam que, como nos dias de Noé, significa que híbridos angélico-humanos literalmente reaparecerão. Baseiam-se em
Gênesis 6:4. Havia Nefilim na terra naqueles dias, e também depois. Grifo nosso. Sugerindo alguma continuidade pós-dilúvio. Números 13:33. Espias israelitas reportaram ver Anaquim, dizendo: éramos como gafanhotos aos nossos olhos, possivelmente remanescentes de linhagem gigante. Profecias sobre dias como Noé, sendo dias quando se casavam e davam-se em casamento, possivelmente referência codificada a casamentos proibidos. Teorias especulativas incluem vigilantes aprisionados sendo liberados temporariamente em últimos dias. Apocalipse 9:1-11 fala de criaturas sendo liberadas do abismo. Experimentação genética moderna acidentalmente recriando híbridos. Manifestação demoníaca em forma física através de tecnologia avançada. Alienígenas, sendo explicação moderna para vigilantes. Nefilim. Estas teorias variam de biblicamente fundamentadas a altamente especulativas. O que sabemos com certeza: Jesus disse que condições morais e espirituais espelharão era pré-diluviana e espelham. O mais perturbador paralelo. Mas talvez o sinal mais perturbador seja não tecnológico ou cultural, mas espiritual. Indiferença generalizada. Lucas 17:26-27. Como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Não era que estavam fazendo coisas inerentemente más. Comer, beber, casar são normais. Era que estavam completamente absorvidos em vida normal, indiferentes a advertências espirituais, inconscientes do julgamento iminente. Quando Noé entrou na arca, ninguém mais se importou. Quando a chuva começou, foi tarde demais. Nossa geração está perigosamente similar. Advertências proféticas abundam. Sinais se multiplicam. Mas a humanidade está absorvida em entretenimento. Conforto material, carreira, prazeres, comendo e bebendo, ignorando a aproximação do julgamento. Cristãos não devem ser pessimistas ou fatalistas, mas devem ser realistas e vigilantes. Os padrões são inegáveis. O relógio está avançando. A pergunta não é se julgamento virá, é quando, e se você estará pronto. Deixe seu like se você vê estes sinais. Compartilhe com alguém que precisa acordar antes que seja tarde demais. Capítulo 12. O julgamento final. Quando toda conta será paga à história dos vigilantes. E Nefilim não terminou com o dilúvio. O dilúvio foi julgamento temporal, mas julgamento final ainda está por vir. O livro de Enoque é explícito sobre o destino dos responsáveis por corromper pré-diluvianos. E Novo Testamento confirma que prestação de contas virá. O destino dos vigilantes aprisionados. Desde o dilúvio, os vigilantes têm estado aprisionados em fossos de trevas, sob a terra. 2 Pedro 2,4 confirma: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. A palavra grega aqui traduzida inferno é Tártaros, usado apenas esta vez no Novo Testamento. Não é Hades, lugar de mortos humanos, nem Guerrena, lago de fogo final. É prisão específica para anjos caídos específicos, exatamente o que Enoque descreveu. Judas 6 adiciona: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Não guardaram seu principado. Referência a vigilantes, abandonando posições celestiais. Deixaram própria habitação. Desceram do céu. Prisões eternas. Até ao juízo. Exatamente como Enoque descreveu.
Estes seres têm estado aprisionados por aproximadamente 4.500 anos, segundo cronologia bíblica tradicional. Conscientes, torturados por culpa, remorso, se capazes, e antecipação de julgamento vindouro. Escuridão absoluta, compressão de rocha massiva, isolamento completo. Mas este não é julgamento final. É encarceramento temporário, até ao juízo daquele grande dia. Que dia é este? O julgamento do grande trono branco, descrito em Apocalipse 20, 11, 15. Apocalipse 20, 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Primeiro, Satanás, líder original da rebelião angélica, será lançado no lago de fogo. Depois, todos que o seguiram, incluindo os vigilantes aprisionados, serão trazidos para julgamento e lançados no mesmo destino. O destino dos espíritos dos Nefilim. Os espíritos desencarnados dos Nefilim, demônios, têm vagado pela terra desde o dilúvio, causando aflição. Mas Apocalipse 20:10 deixa claro que compartilharão destino de Satanás e vigilantes, lago de fogo eterno. Mateus 25:41 registra Jesus declarando: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Seus anjos inclui tanto anjos caídos originais, quanto espíritos de Nefilim, que servem sob comando de Satanás. Marcos 1:24 registra demônio gritando para Jesus: Vieste destruir-nos? Eles sabem que destruição virá. Apenas não sabem quando. Tiago 2:19. Os demônios creem e tremem. Não são ignorantes de teologia. Acreditam em Deus, mais firmemente que muitos humanos. Mas crença sem arrependimento não salva. E seres espirituais aparentemente não têm oportunidade de redenção após rebelião, enquanto humanos têm. Quando Cristo retornar, realizará a limpeza final. Todos os demônios serão reunidos e lançados no tormento eterno. Nenhum escapará. A terra será finalmente, permanentemente, purificada de influência demoníaca. O destino dos humanos que seguiram, Nefilim, demônios. Mas julgamento não será apenas para seres espirituais. Humanos que deliberadamente seguiram demônios, praticaram ocultismo, rejeitaram Deus, viveram em violência e perversão, também enfrentarão prestação de contas. Apocalipse 20:15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não é presença de mal que condena, todos pecaram. É ausência de redenção através de Cristo que condena. Aqueles cujos nomes não estão no livro da vida, porque rejeitaram salvação oferecida, compartilharão destino de demônios que seguiram. Eternidade deste julgamento. Apocalipse 20:10 é explícito: atormentados de dia e de noite para todo sempre. Não aniquilação, não tormento temporário até destruição. Existência consciente eterna em sofrimento. Isto é difícil para a mente moderna aceitar. Parece desproporcional. Mas considere. 1. Pecado contra ser infinito exige punição infinita. Rebelião contra Deus, infinitamente santo, é infinitamente séria. 2. Vigilantes e Nefilim tiveram conhecimento completo. Não pecaram por ignorância. Vigilantes deixaram presença de Deus conscientemente. Nefilim conheciam verdade através de pais angélicos. Escolheram mal deliberadamente. 3. Danos causados foram incalculáveis. Milhões de vidas destruídas antes do dilúvio. Milhões mais influenciados por demônios através de milênios. Sofrimento em escala cósmica. 4. Nenhum arrependimento. Textos não indicam que vigilantes ou espíritos Nefilim se arrependeram. Continuam rebelião até hoje. Justiça exige proporcionalidade.
crimes de magnitude cósmica exigem punição de magnitude equivalente. Mas há esperança para humanos. A diferença crucial: humanos têm oferta de redenção. Cristo morreu para pagar penalidade por pecado humano. Qualquer pessoa que aceite este sacrifício, independente de quão envolvida esteve com o ocultismo, quão profundamente foi influenciada por demônios, quão terrivelmente pecou, pode ser perdoada, purificada, salva. Paulo era perseguidor de cristãos. Maria Madalena estava possuída por 7 demônios. O ladrão na cruz era criminoso. Todos foram salvos porque aceitaram Cristo. Não há pecado tão grande que sangue de Cristo não possa limpar. Não há pessoa tão demonicamente influenciada que poder de Deus não possa libertar. Mas a escolha deve ser feita enquanto há tempo. Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Não há segunda chance após morte. Não há redenção póstuma. Decisão deve ser feita agora, nesta vida, enquanto oportunidade existe. A nova criação. Após julgamento final, Apocalipse 21, 22 descrevem nova criação, novo céu e nova terra, totalmente purificados, sem presença de mal, sem demônios, sem tentação, sem lágrimas, dor ou morte. Redimidos viverão na presença direta de Deus eternamente. Comunhão perfeita, alegria sem fim. Tudo que foi perdido na queda será restaurado e multiplicado infinitamente. A terra será como deveria ter sido desde o início, antes que vigilantes descessem, antes que Nefilim nasceram, antes que pecado entrasse. Paraíso restaurado, permanente, inviolável. Esta é a esperança cristã. Não apenas evitar inferno, mas herdar reino glorioso, onde justiça reina e Deus é tudo em todos. Chamado final. A história dos Nefilim não é apenas história antiga fascinante. É advertência, é explicação da realidade espiritual, é convite à decisão. Forças que corromperam o mundo antediluviano continuam operando. Espíritos daqueles gigantes vagam procurando destruir. Satanás, chefe deles, continua enganando nações. Mas Deus venceu. Na cruz, Cristo desarmou principados e potestades. Colossenses 2,15. Ressurreição provou vitória sobre morte. Segunda vinda completará triunfo destruindo completamente todo o mal. Você, lendo ou ouvindo isto agora, tem escolha que predecessores pré-diluvianos tiveram. Escolha que Noé enfrentou. Escolha que todo humano enfrenta. Seguir Deus ou seguir forças rebeldes. Aceitar redenção oferecida ou rejeitar. Entrar na arca da salvação ou ser pego no julgamento vindouro. Dias de Noé retornaram. Sinais se multiplicam. Tempo se esgota. A porta da arca está aberta. Mas um dia, Deus a fechará, assim como fechou para Noé. E então será tarde demais. Entre enquanto pode. Aceite Cristo enquanto há tempo. Arrependa-se enquanto misericórdia está disponível, porque julgamento virá, tão certo quanto veio nos dias de Noé, tão absoluto quanto foi dilúvio. Mas aqueles que estão em Cristo estarão seguros, protegidos não por barco de madeira, mas por sangue do Cordeiro, salvos não de água física, mas de ira espiritual. Esta é mensagem urgente da história dos Nefilim. Julgamento é real, mas salvação está disponível. Escolha sabiamente. Escolha agora. Escolha Cristo. Amanhã pode ser tarde demais. Se esta mensagem tocou seu coração, comente amém abaixo. Se você decidiu seguir Cristo hoje, escreva Jesus é Senhor, para que possamos celebrar com você. E compartilhe este vídeo. Alguém que você conhece precisa ouvir esta verdade antes que seja tarde demais.